Bom, gente, queria dar as boas-vindas, né? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá chegando legal? Joia. Então, agora pelo Zoom eu acho melhor, porque dá para interagir de uma forma mais profunda, né? Então, é... Ei, Lu, fiquei feliz de te ver aí! É, Hoje é nossa segunda aula de uma jornada que tem 4 encontros, né? Em que eu me disponho e também me qualifico, né? Ao ser porta-voz do tarô. Então, só para introduzir para quem está chegando agora, já tem uma aula que está lá no YouTube. Ops. Vamos desligar os microfones, por favor. Então, já tem uma aula que está lá no YouTube, cujo tema foi o cuidado, né? Que foi muito interessante. E hoje a proposta é que a gente faça o sorteio da continuidade, né? Do que vai ser o tema dessa jornada de hoje. Então, desde a nossa primeira divulgação, nós fomos escolhendo temas livres que, de alguma maneira, repercutem aí na experiência que cada um está vivendo. E Não deu o áudio também. Acho que é porque tá no Zoom. Sorry. tudo bem, tá. Então, esses atravessamentos tiram um pouco, né? Por isso que eu gosto de esperar, mas de boa. Então, hoje, eu vou ler os temas que nós escolhemos para vocês. São temas com os quais eu não estudei, o meu objetivo na jornada é me silenciar para que o tarô possa falar através de mim, né? Isso eu explico um pouquinho em todos os encontros. Então, hoje não vai ser diferente. E aí, desde a primeira de quando a gente soltou a jornada até agora, os temas são os seguintes. Eu vou ler para vocês. Eu tô aqui com um copinho, com os papelinhos, tá tudo anotadinho aqui. Então fé versus mente, o novo, né? E quando eu vi esse novo aqui, eu vou ler ele como transformação, como passagem, né? Porque novo é uma coisa muito ampla. Entrega, apego, liberdade, espiritualidade, aprender a construir sem depender, autoestima e autoconfiança, sexualidade, dinheiro, sucesso e fracasso, escutar, dinheiro de novo, serenidade, sonhos e apego, né? Então, são temas que, de alguma maneira, atravessam quem está aqui e que vão vir nos ensinar através do tarot, né? E aí, se alguém tiver se alguém tiver assim outras sugestões, outras ideias, coloca aqui no bate-papo que eu vou acrescentando, porque a gente ainda tem 2 encontros e a gente vai poder estender, né? Como eu dizia no encontro passado, a jornada é uma só. Então, na realidade, a gente está desenvolvendo um processo que começa lá com o tema cuidado, né? Já fomos mexidos por isso. Então é como se a gente estivesse dando continuidade àquilo que já nos tocou
mas agora com foco numa outra coisa. Então, com certeza, a forma que o tarô vai vir falar disso ou explicar já começou lá no nosso encontro anterior, né? Então, vou pegar meu copinho aqui, sortear o tema de hoje. Eu adoro fazer isso. Me achando. Vamos ver. Autoestima vai ser o tema de hoje. Que envolve, com certeza, o tema cuidado, né? E aí, para quem está chegando hoje, como a Laura, que deu um alôzinho aí para a gente, eu gosto de explicar como que é o método, né, dessa jornada. É um trabalho que eu faço com os 22 arcanos maiores, né? Eu não uso os arcanos menores para trabalhar essa jornada. É uma forma de fazer contato com o tarô e com os arcanos, mas falando de alguma coisa que é importante para nós. Então, a partir do tema que sai, eu me conecto, contacto com o tarô, pelo meu silêncio, pelo meu sagrado, e vou puxando cartas, né? E através das cartas é que eu vou explicando o tema. E aí a gente pode interagir, trocar, vocês podem trazer experiências, opiniões, perguntas e tudo mais, que a gente vai aprofundando aqui. Então, o meu grande objetivo é calar a minha voz para que o tarô possa falar para nós todos, inclusive para mim, né? Então, com relação ao tema autoestima, vamos ver aqui o que vem. Vou abrir aqui o jogo. Eita! Os primeiros arcanos que vieram falar com a gente de autoestima foram a morte invertida, o mago invertido e o diabo invertido. Isso é muito forte, né? Porque, deixa eu só virar aqui um pouquinho, que eu consigo mostrar para vocês melhor. O que esse encontro da morte invertida com o mago invertido e o diabo falam para a gente, né? Com relação ao tema da autoestima. A autoestima é uma coisa que nasce das nossas subjetividades, vamos dizer assim. Então, ela é quase um reflexo do que a gente recebeu, entende? Eu aprendo a me amar como um reflexo daquilo que eu recebi na mais tenra infância, vamos dizer assim. Então, essa é a experiência do diabo invertido aqui. Por quê? Porque o diabo invertido no tarô, ele reflete uma coisa inconsciente ou oculta que vem do nosso mais profundo infantil e que muitas vezes dita as regras dos nossos movimentos de amor ou de desamor. Então, a autoestima aparece aqui como um reflexo disso. Tipo, se eu me sentir amado ou cuidado, ou recebi os recursos que eu precisei, tanto objetivos quanto subjetivos, na minha formação, na minha mais tenra infância, o reflexo disso é a autoestima. Por outro lado, né? Se, tipo condicionamentos criados na infância, eu não sei se a palavra seria condicionamentos, mas é aquilo tipo assim, é reflexo mesmo. O diabo ele traz uma ideia do reflexo, tipo assim,
Eu expresso através de mecanismos inconscientes o resultado daquilo que eu recebi como recurso de autoestima ou de cuidado, entende? Então, se lá no fundo, mesmo que racionalmente eu fale que eu me ame, que eu me cuido, que eu me gosto, se lá no fundo eu recebi pouco lá atrás, a minha conclusão vai ser que eu não valho nada. E o que o diabo está dizendo aqui no jogo eu posso ter uma condição racionalizadora das coisas, mas quem vai ditar as regras do jogo é o que eu realmente acredito que eu sou. Então, se eu acho que eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu vou agir no mundo a partir desse lugar. E é um lugar que pode estar muito, 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 muito escondidinho dentro da gente, né? Então, esse lugar da autoestima, é isso que essa conjunção está falando, ela fala assim, é recurso afetivo, entende? Então, se você se sentiu de alguma forma lá atrás, rejeitado, ou pouco cuidado, ou pouco amado, você vai carregar essa condição até que ela se torne consciente em termos de eu não tenho autoestima, né? E isso vai repercutir na forma que você vive a sua realidade hoje, né? Isso é a morte com o mago. O que é o mago invertido aqui? Ele vem dizer, o mago é uma força de ação muito forte no tarô, né? Ele representa a energia da ação, do movimento. Então, esse lugar da autoestima ou da baixa autoestima, muitas vezes é como se fosse um núcleo que ditasse os meus movimentos de vida com relação a mim mesmo, né? De mais secura ou de mais nutrição. Pensando um pouco aqui na carta da morte. Então, eu posso ter, inclusive, tido, a gente falou disso no encontro passado, eu posso, inclusive, ter tido um cuidado protocolar na minha vida, que não me faltou nada, do tipo, meio-dia eu almoço, 6 horas da manhã eu vou para a escola, vou bonitinho, tomo banho, volto 6 horas da tarde, não sei o quê. Esse cuidado do protocolo, e ainda assim não ter autoestima. Por quê? Porque a autoestima é contato. Se eu tive um bom contato, um contato cuidadoso, zeloso, carinhoso, saudável, eu tenho condição de desenvolver autoestima. Autoestima é afeto. Se, por mais que eu tenha recebido coisas, isso não aconteceu, provavelmente eu vou ter uma autoimagem muito ruim, né? Me sentir, sei lá, errado, falho ou insuficiente. E isso é reflexo desse valor, né? Vamos dizer assim, da autoestima, de como eu me vejo. Então, isso é muito doido, porque o diabo aqui ele é muito central. O que ele vem falar? Para eu poder fazer um trabalho com relação à autoestima, ou seja, processar como que é isso dentro de mim, e a morte vem falar isso aqui, né? Porque a morte ela puxa as coisas do passado, né? Ela é uma carta que fala disso. Então, para eu fazer esse trabalho e processar esse lugar de autoestima dentro de mim, eu preciso voltar lá atrás. Eu preciso ir lá na minha tenra infância para poder ver como que era. Como que eu fui cuidado? Porque hoje isso é reflexo, né? É isso que essa conjunção de cartas fala. Então a grande pergunta é: se eu faço uma visita ao meu passado e chego até um lugar existencial em que eu era uma criança dependente de afeto, de cuidado, o que eu recebi efetivamente, realmente nessa época? Sem me depurando das minhas fantasias, né?
Isso aí vai te dar uma ideia de como que a sua autoestima responde hoje. Né? É isso que essa conjunção de cartas faz. Então, para eu poder fazer uma visita e me relacionar com essa proposta, né? com a autoestima e como que é isso na minha vida, eu preciso voltar, eu preciso relembrar, né? E isso significa o quê? Autoestima é uma força, olha o mago aqui, a autoestima é uma força fundamental para eu realizar mais ou menos na minha vida. Sem autoestima, eu tenho mais dificuldade de usar os recursos ou nem os vejo, os recursos que a vida me dá. Com a autoestima, eu sou mais criativo, eu sou mais energizado, né, para poder acessar e criar. Né? Então, por que eu estou falando isso? É como se fossem indicadores. Se eu faço uma pergunta assim, você tem autoestima? E você tem dúvida de responder isso? Você se sentir mais energizado, criativo com seus projetos ou não, é um indicador de como é a sua relação com a autoestima, né? Então, sei lá, se lhe vem uma ideia e você logo acha ela idiota ou retardada, isso é um sinal, né? E, em geral, e o tarô mostra muito isso, né? A gente trabalha do baixo ao alto. Então, todo mundo tem lugares em que tem menos ou mais autoestima. Então, revisitar os lugares em que a sua autoestima é pouca é importante para você fazer essa passagem. Porque isso vai incidir na sua capacidade de criar mais para você mesmo ou não. Né? Porque um dos reflexos da baixa autoestima é eu espero o outro. Eu ainda estou esperando o outro que me ame e tampe esse buraco que ficou lá na minha infância. Que me ame, que me cuide, que me zele, enfim. Né? Vou puxar mais aqui, peraí. É um treco profundo, né? Olha que legal. Agora vem o carro normal, o louco invertido e a roda da fortuna invertida, né? Isso aqui é muito massa porque fala da possibilidade de resgate, né? O que uma baixa autoestima tira de nós? É como se nos impedisse de ir além numa jornada de conquista pessoal. Tipo assim, eu estou encerrado naquilo que eu acredito e no que a minha baixa autoestima cria. Então, é como se eu tivesse que fazer um processo de finalização, sabe? Eu preciso ir muito fundo de ver o que precisa morrer que me impede de dar um passo na própria autocriação, vamos dizer assim. Então, uma coisa que essa conjunção aqui está mostrando para a gente é que a baixa autoestima ela tira a ousadia. Então, é como se ela delimitasse a sua vida só naquela consciência baixa, do tipo, eu não sou digno, sei lá, de ter as coisas, ou de amar, ou de me expressar. Então, ela vai te desnutrindo, né? Ela vai te impedindo de expandir nas suas trocas e nas suas relações, ou seja, a baixa autoestima, ela te poda as experiências. E aí, o que a roda da fortuna vem falar aqui com a gente? Né? É como se fosse assim,
Se você se sente identificado com isso, é como se você tivesse que encontrar o cancro, o câncer da sua experiência para poder cortar. A roda da fortuna, ela pede um corte. Entende? Ou seja, e isso tem tudo a ver com o diabo também, que saiu na primeira tiragem. O nosso caminho de encontrar aonde que está o nó, esse nó não tem jeito não, é algo apodrecido, é algo degenerado. Então, é como se fosse uma ferida muito infantil que a gente tem que chegar nela, mas não para ficar rendendo ela, para finalizar uma história, para enterrar. Né? A gente chega à chave de consciência, não é para render ou tentar consertar. É para realmente jogar uma pá de cal ali, do tipo assim, ou seja, as feridas que geram baixa autoestima, elas são de um lugar muito doente dentro da gente, muito ferido dentro da gente. Então, eu falava isso esses dias, acho que com a Jaque. Está aí, né, Jaqueira? Que existem lugares, existem dores da nossa criança ferida, por exemplo, que se a gente for lá e fica cuidando, passando a mãozinha nessa criança ferida, ela vai tomar conta da vida da gente. E os lugares de baixa autoestima têm a ver com isso. E aí eu falo um pouco, ou seja, não é a nível de elaboração psicológica só que a gente trabalha isso. Eu falava com ela, olha, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, para não ficar tão confuso. Eu explicava, conversando com a Jaque esses dias, que uma vez numa sessão terapêutica, um momento que eu estava vivendo, trabalhando até essa questão também de baixa autoestima e tudo, eu cheguei num lugar da minha criança ferida, que era uma criança que queria muito morrer, que desejou muito a morte, né? Ela se sentia indigna. E aí, no processo de compreensão disso, olha a roda da fortuna, eu cheguei num lugar em que havia uma influência espiritual, um fractal de alma meu, que exercia influência sobre a minha vida, sobre a personalidade Nara hoje, que era um fractal de... Eu me vi como uma rainha escravizada, eu fiz uma regressão, e eu me vi como uma rainha escravizada que morreu de banzo, que morreu de tristeza. E eu pude sentir o que era aquela tristeza. E aquela tristeza daquela rainha estava muito associada com... ela não aceitava, tipo, para ela tinha traído a condição dela de rainha ao perder a fé, ao ser escravizada, ao desistir das coisas. Então ela sentia muita culpa. E aí ela morreu de tristeza. E eu vi isso nessa regressão. Vi uma rainha que era um trapo. Só que na vida original dela, ela tinha porte de rainha, era uma rainha. Então, para ela tinha tipo, descumprido um ofício, né? Uma função de ser rainha. E aí, o que eu percebi? Putz, aquilo exerce influência, aquela experiência de alma minha exercia influência na minha vida até aquele momento. E eu não, em termos de quê? De baixa autoestima, de tristeza, de vontade de morrer. E eu não conseguiria elaborar aquilo tudo só a nível da minha experiência psicológica, pela linguagem. Então, o que a energia me falou? Isso aqui é muito degenerado, essa tristeza é muito degenerada. Você vai ter que libertar esse fractal de alma seu e entregar
toda essa experiência para a espiritualidade levar embora, para isso deixar de exercer influência sobre você. Por que eu estou partilhando isso com vocês? Porque o jogo está mostrando que as questões de baixa autoestima são questões muito profundas, de coisas degeneradas que a gente carrega, ou a nível de alma ou a nível de experiência de personalidade também. Só que o recurso para trabalhar isso eu chego na dor original e na hora que eu chego ali não tem mais nada o que eu elaborar, não. Ali eu vou ter que enterrar. Ali eu vou ter que fazer um sepultamento. Então, no meu caso, por exemplo, trazendo esse exemplo que eu estou falando para vocês, o que eu fiz? Eu fiz uma apometria, né? Eu troquei as vestes daquela rainha que era eu em algum momento, multidimensional, fiz um trabalho com ela e entreguei ela para Nanamburuquê, que é uma frequência energética que leva o degenerado embora. Ao invés de ficar, por exemplo, rendendo esse trem terapia, vontade de morrer, não sei o quê, popopó, popopó. Ali eu cheguei num limite que eu falava assim, eu preciso ritualizar isso, porque senão essa influência fica em mim. O degenerado fica atuando em mim por muito tempo. Entende? E aí, o que esse jogo mostra? Em geral, os lugares de profunda baixa autoestima dentro da gente são do nível dessa influência. Entende? São do nível de coisas que a gente não pode render porque elas são muito degeneradas, são crenças muito distorcidas que a gente carrega. Eu peguei a metáfora aí do câncer, do cancro, para falar disso, ou seja, isso a gente corta. A gente entende até o momento em que aconteceu, cada um a sua forma, mas não fica rendendo isso não. É um ritual de morte, é um ritual de sepultamento, de entrega dessa coisa que doeu tanto e que me faz concluir um lugar, sei lá, de indignidade. Porque às vezes, né, a criança ferida, o que ela busca? Ela fica tentando achar uma solução em que ela vai sair melhor do problema. Só que isso é fantasioso. Entende? É como se a gente tivesse que explicar para ela assim, olha, você não vai sair melhor do problema. Entrega a sua fantasia e vamos fazer agora um ritual de entregar a sua dor para a morte. A saída é pela frustração. A saída é pelo sepultamento. Senão você não consegue criar o novo, né? Olha o louco aqui. Então, e o que o carro aqui nessa tiragem vem querer dizer para a gente? A forma de lidar com a baixa autoestima é colocando o trabalho ou energizando o lugar certo. Porque se você energiza o lugar ferido, você repete a experiência. O lugar ferido tem que ser compreendido e sepultado. A sua energia, ela tem que ser voltada para essa compreensão e não para a tentativa de ganhar o jogo, sacou? Porque a tentativa de ganhar o jogo, tipo assim, nossa, agora aquela ferida minha, eu vou conseguir ir além dela. Nem fudendo, ela já virou um câncer aí em você. A tentativa de ganhar o jogo perpetua a questão. Então, os lugares que denunciam nossa baixa autoestima são lugares que estão doentes. Por alguma ferida que aconteceu muito cedo na nossa história, né? Ou às vezes, como eu dei o meu exemplo, para quem acredita, né? Eu acredito e trabalho com isso,
por influência de outras vidas, de fractais de alma seu. Né? Imagina, por exemplo, no meu caso, que eu acessei uma vida lá de uma rainha escravizada, imagina o que é representar um povo e sentir que você traiu ao ser escravizada e perder uma condição de fé que você representava de um povo. Imagina o que é isso na alma de uma pessoa. A condição de indignidade que isso forja na alma. Eu traí meu povo. Entende? Isso gerava em mim uma sensação permanente de indignidade que eu não sabia explicar. Então, eu precisei, a espiritualidade me mostrou de onde vinha. E aí eu tive que fazer a morte, né? Eu tive que fazer a morte e a entrega desse processo, explicar, cuidar, pensando um pouco no encontro anterior, cuidar dessa rainha, trocar as vestes dela, né? Mexer nas emoções dela e encaminhar ela para o lugar de direito e de merecimento dela, para ela ser tratada. Né? Então, muitas vezes, para trabalhar questões de autoestima, a gente precisa de ir além das elaborações que são só psíquicas, no sentido de elaborar pela linguagem ou pelo mental, entende? Porque as questões que pegam na nossa autoestima são as mais profundas que a gente carrega. E o que o jogo mostra é que, em geral, elas começam muito cedo. A gente conclui muito cedo que a gente não tem valor, por alguma razão. E isso fica operando na vida da gente. Deixa eu puxar mais aqui. Nossa, que forte. Eremita. Estão pegando a ideia, gente? O que eu estou falando é muito absurdo para vocês, assim, de alguma forma? Como que tá aí? Tá pegando total? Show, tá. Eremita invertido, imperatriz invertida e o sol invertido. Nossa, gente, isso aqui é a própria conclusão de indignidade, né? O eremita invertido, a gente fala que ele é uma carta em que essa conclusão interna de desvalia começa a reverberar no meu externo. Então, eu passo a me descuidar, a me desnutrir, e o meu corpo reflete isso, minha morada reflete isso, né? Então, o que ele vem falar aqui para a gente? A coisa da baixa autoestima é uma crise interna tão forte que ela começa a repercutir no corpo, né? Nos casos mais extremos, né? Ou até em relações com a matéria, por exemplo, pensando nesse externo, de muito. É como se fosse assim: eu não sou digno de receber. Então, se eu não sou digno de receber, eu não vou ganhar dinheiro, eu não cuido do meu corpo, a minha expressão é adoecida e tudo meu começa a refletir esse lugar interior, né? E aí, realmente eu começo a criar, olha a imperatriz aqui, uma realidade que confirma a minha conclusão subjetiva. Eu realmente começo a criar uma realidade externa que reforça a minha crença de que eu não tenho valor. Né? E aí, o que pode acontecer? E isso é uma arrogância, né?
O sol invertido vem mostrar aqui que o sol invertido é esse que está perdido nos seus escuros e acredita piamente no engano que ele mesmo criou. Ele não dá conta de virar o rosto e aceitar outros paradigmas, ou seja, não adianta alguém vir falar assim com ele, nossa, você é ótimo, você é linda, você tem valor, né? Ele tá profundamente identificado, com um estado de mente identificado com essa condição de desvalia. E aí é como se a realidade externa começasse a justificá-lo, do tipo assim, tá vendo? Minha vida não dá certo mesmo, eu não tenho valor. Aquela ideia que a gente escuta muito, assim, às vezes, as pessoas falando assim, não, eu tenho dedo podre para relação, né? Como se aquilo fosse uma fatalidade. Isso tudo é reflexo da condição de desvalia interna, que está bem ilustrada aqui. Ô, Taine, total também não, né? A Taine escreveu aqui, nossa, eu total. A própria Ermita falando aí, ó. Total também não, né? A gente é assim, só um pouquinho, né? Todo mundo tem os seus lugares em que isso se reflete. 98%. Tá bom. E aí, o que isso produz, gente? A Imperatriz vem falar isso aqui. A Imperatriz, ela é o nosso comando criativo, ela é a nossa força criativa. Então, se eu só estou preso nesse jogo, a minha força libidinal, sexual, criativa, o meu tesão está em produzir desvalia. Olha que merda. Eu gasto toda a minha energia produzindo desvalia para justificar o que eu sinto. E é isso que o carro vem falar, velho. Se essa energia é colocada no lugar errado, no lugar de reforço, você fica criando desvalia pessoal. Ao invés de usar a sua força de tesão, de libido, para chegar lá onde que o problema foi criado e sepultá-lo. Entende? É um esforço colocado no lugar errado. Muitas vezes a própria desvalia pessoal, a própria baixa autoestima, ela pega o seu esforço e usa para reforçá-la. Então, uma parte consciente nossa precisa muito estar presente para poder conduzir o processo de cura da baixa autoestima a partir de um lugar de reconhecimento de onde essa dor nasceu, onde que esse câncer nasceu em mim. E não de ficar justificando, tá vendo? Não tem valor mesmo não, tá vendo? É a hiena, né? Ó vida, ó céus, aquela coisa chata que acha que tudo é destino, como se as coisas como disse, acho que Jung, né? É destino até que a gente não entenda de onde veio, né? E esse entender, inclusive, pode ter um espectro muito grande, inclusive de vidas passadas, como eu disse, né? E em geral, e não importa se é de vidas passadas ou não, quando a gente vem com uma influência tão forte, a tendência é que a gente reedite ela de alguma maneira como personalidade para poder curar. Então, de alguma maneira, por exemplo, na minha vida hoje, enquanto Nara, eu reeditei a experiência daquela rainha que eu contei para vocês, para poder me desidentificar daquilo que lhe atordoava. Uma tristeza, uma culpa, uma vergonha muito grande. Então, de alguma forma, eu reeditei isso no meu caminho, para poder me curar e curar, tipo, meus fractais, as minhas experiências na minha jornada, entende?
Então, se você pergunta assim, nossa, então procurar a minha baixa autoestima ou meu sentimento de desvalia, eu vou ter que descobrir lá atrás aonde que isso me pegou e tal. Não necessariamente, porque a gente reedita. Enquanto eu estou identificada com essa experiência de dor, não importa onde ela nasceu, eu vou reeditar ela, porque eu estou identificada. Então, na experiência de desidentificação, que pode acontecer, por exemplo, eu percebi que eu tinha culpa e tristeza e não sabia de onde que vinha. Então, na experiência de desidentificação, eu cheguei até rainha, mas você pode chegar em alguma, sei lá, violência sofrida nessa vida mesmo, ou um trauma, entende? Só que o que eu acho importante de dizer aqui, gente, que o tarot está trazendo para nós, o que a gente tem que ter cuidado é com a energia que a gente nutre no momento de fazer o trabalho com algo que a gente identifica como baixa autoestima. Porque se eu uso uma força, um vigor, vamos dizer assim, para tentar consertar o jogo ou consertar aquele lugar ferido, a minha tendência é de reforçá-lo. Mas se eu uso o meu vigor, a minha energia, a minha determinação, a minha força sexual para poder ir lá e ver a realidade e sepultá-la, porque ela cria um lugar muito degenerado, eu consigo ir além. Só que isso significa falar assim, olha, isso aqui que aconteceu na minha vida não tem jeito. O único jeito é entregar para a morte, para uma força que vai levar embora tamanha degeneração, ao invés de ficar rendendo, entende? Render aqui é perpetuar. E é mesmo, né? Tem umas coisas feias que a gente acha em terapia ou quando vai vivendo as experiências, que o recurso final que a gente tem é ritualizar a morte daquilo para que alguma coisa nova possa acontecer. E, em geral, as feridas nossas que geram um lugar de baixa autoestima são lugares que a gente precisa entregar, né? Aquela violência que, de alguma forma, eu aprendi a naturalizar para sobreviver, ou aquele abandono que eu fico tentando achar alguém que me tira a dor dele, mas não consigo, né? Ou seja, são feridas muito originais de quando a gente começa a sentir a vida. Por isso que elas exercem, olha o diabo invertido aí, por isso que elas exercem uma influência tão importante nos nossos caminhos, na nossa jornada, de tal forma que eu posso ser uma mulher de sucesso, por exemplo, e me sentir uma merda. Porque a autoestima não tem nada a ver com conquista externa ou pessoal, tem a ver com um sentimento interno, subjetivo, profundo de que eu não tenho valor. Né? E aí a gente tem que voltar o passo, né? Eu gosto desse termo. Eu tinha uma cliente que ela era jockey. Aí ela me explicou esse termo. Eu falei, nossa, que bonito, vou adotar isso. Voltar ao passo, o que é isso? O cavalo tá lá, né, na jornada que ele tem que fazer, às vezes de pular lá as varas, as coisas, aí vão supor que ele corta um caminho e deixa de pular alguns obstáculos. E aí o jockey tem que voltar o passo, tem que começar lá do começo de novo para cumprir toda a jornada. Então, é como se
para fazer o trabalho de resgate de autoestima, a gente tivesse que voltar o passo. Não adianta cortar o caminho e tentar negar os obstáculos que estão na sua frente. E nesse caso, os obstáculos são as nossas grandes feridas, as mais profundas que aconteceram lá quando a gente era bem pequeno. Tipo, o que eu faço com essa merda, né? Que me fez concluir que eu não sou amado ou que eu não valho nada. Voltar ao passo e fazer as pazes com os tempos, né? Ainda que com as dores. Exatamente. Isso é maturidade. É por isso que quem lida com questões de tamanha degeneração são frequências da evolução e frequências da geração, da criatividade. Entendeu? Eu preciso deixar a coisa morrer para que eu possa criar o louco aí, né? Criar algo novo. Só que, como é uma dor muito original, muito antiga, às vezes a gente passa uma vida executando esforços para tentar consertar o que não tem conserto. Às vezes o lugar que vai libertar a gente é puta que pariu, isso doeu pra caramba. Vou ritualizar o sepultamento disso, agradecer a experiência e criar uma coisa nova. Não dá mais para ficar aqui. Às vezes a gente passa vidas, olha o meu exemplo da rainha aí, tentando consertar o inconsertável. Né? E a experiência de ficar tentando consertar o inconsertável vai gerando mais identificação com a coisa. Aí, ao invés de ir embora, eu fico mais grudada ainda nela, né? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Forte, né? Mexe. Estão pegando aí a ideia? Alguém quer colocar alguma coisa? Só levantar a mãozinha quem quiser falar, viu, gente? Que aí eu abro espaço. Para a gente ter o mínimo de organização. Deixa eu ver. Ninguém? Tá bom. Vou puxar aqui mais. Essa coisa do tarô, ela é interessante porque, assim, me permite que a minha linguagem seja muito ampla, né? No sentido de ir além dos recursos científicos ou terapêuticos. Aqui também a gente usa recursos espirituais, né? O próprio tarô como uma divindade ajudando a gente a elaborar esse lugar. Então, por que eu estou falando isso? As terapêuticas tradicionais são maravilhosas, mas elas têm os seus limites. E às vezes, com um caso desse, é muito difícil, a gente fica pulando de terapia em terapia, fazendo intervenções médicas e não sei o que, não sei o que, e o negócio está lá, né? Andei fazendo lugar de capacho, e é por causa disso. Estava pensando em fazer em terapia para curar alguns medos, mas acredito que preciso fazer essa faxina antes. Senão ia ficar tentando curar algo que era para ser jogado fora. A terapia é muito legal no sentido de ajudar a gente a chegar no lugar que é. Entende? A gente vai elaborando ali e de repente chega num lugar que é. Mas vai chegar um momento em que ela vai ter o limite dela, no sentido de uma terapia tradicional nunca vai te falar para entregar essa experiência de dor para a morte, por exemplo. Entende? Então, são os limites das terapias, né? E inclusive, vai olhar para o que eu estou falando como se nossa mulher é muito doida, né? Então, tem essas questões.
E não adianta também. A gente só pode fazer isso a partir do momento que faz sentido e me toca num lugar em que eu acredito. Senão também não adianta nada. Você vem aqui, completamente incrédulo para receber uma magia. Isso não tem sentido, por exemplo. Né? Então, o que eu quero dizer é que a sua forma, cada um vai ter que achar uma forma de despedir desse processo original que fica lá julgando o veneno da baixa autoestima na gente. O que você vai fazer? Cria, meu filho. A geração tá aí é para isso. Entende? A gente usa muito pouco a nossa expressão porque a gente aprendeu que o que é verdadeiro é só o que tem título, o que tem chancela, o que não sei o quê. E a gente fica ali tentando desesperadamente que alguém arranque o capeta de nós, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aí. Você teria algum apométrico para me indicar depois? Demais, a Gláucia, maravilhosa, parceira, querida. Depois você me dá um oi no zap que eu te passo o telefone dela. Não te achei doida, não. Já fui muito no passadão e cada vez que vou descubro mais para limpar. no passadão. Tá até íntima do passado já. Tem alguém com o microfone aberto aí, ó. Deixa eu ver. Lauritia, fechou. O passadão foi bom. Ficou até íntima. Mas é isso mesmo, a gente. E é isso, né, gente? A gente volta lá no passadão, mas não é para render ele, não. A gente volta lá para pegar o que precisa e para ir embora. E isso quem faz é a nossa consciência sã. Quem estende merda, entende? É um lugar muito doente dentro da gente. As coisas são para ser compreendidas e, ó, bye bye. Eu não vou render aqui nessa lama, não. O contrário disso é prazer distorcido. Realmente, eu senti esse limite no acompanhamento tradicional que eu fazia. Eu acho bom dizer, eu não estou dizendo aqui que é ruim, não, viu, gente? Pelo contrário, terapia é fundamental. Eu acredito muito nos processos de terapia tradicional associados. Dá para fazer uma relação e um diálogo interdisciplinar aí riquíssimo. Tem terapeuta que adora mandar para a morte. Como assim? Não entendi, não. Fala aí, Débora. Explica. Cadê você? Quero ouvir essa. Explica aí. Tá escondidinha. Mas, assim, é interessante, só complementando um pouco o que a Débora falou, a gente está numa cultura que tende a negar muito o valor e a grandeza da morte, né? Eu achei interessante ela vir no nosso jogo, porque essa mudança de relação com ela é extremamente importante para a gente trabalhar os nossos aspectos degenerados, entende? A morte, ela é uma força muito generosa, no sentido de que ela vem lidar com o que a gente não dá conta mais. Ela vem levar embora o que a gente não dá conta mais. E muitas vezes a gente fica tentando perpetuar no sentido de estender a vida das coisas. Então, imagina, eu gosto sempre de fazer essa brincadeira, porque imagina um mundo sem os animais saprófagos que falam, sei, esses animais que
que comem carniça. O mundo ia ser imundo. Entende? E, em geral, a gente olha para esse movimento desses animais com nojo, com repulsa, com rejeição. Os mosquitos, os urubus, entende? Os bichos que estão a serviço da morte. Então, isso é uma metáfora. Por quê? Porque existe uma força sagrada que faz isso com a nossa energia, que está encarniçada, que está podre, que já não tem mais saída para ela. A baixa autoestima nasce de um lugar assim, apodrecido, degenerado, morto. É isso que o tarot está mostrando. E aí a gente fica tentando dar uma condição de vida para algo que já morreu, por negar que ele deve ser entregue à morte. Uma força que leva o que já não é mais digno de vivificar, de ser vivificado. E a gente fica rendendo o trem, rendendo o trem, rendendo o trem, ao invés de sepultar, né? A Débora escreveu aqui: eu sou essa terapeuta que dignifica a morte e convida a deixar morrer as coisas, começando a aprender pelo meu próprio processo. Exatamente. Entende? O Ocidente, ele tem mania de querer juventude eterna, né? É uma negação muito forte dos processos que precisam ser enterrados mesmo. Alimentamos com a nossa própria carne, exatamente, é a autofagia. Então, olha que bonito isso. Por que você tem que ir lá no lugar original que te fez concluir que você é uma merda? Para você fazer a sua autofagia. A autofagia envolve morte. Entende? Você vai comer aquela realidade degenerada e transformar ela em adubo para o louco que saiu aqui no jogo. Que é a possibilidade de quê? De reinvenção. Se eu fico tentando ajeitar um jogo por várias gambiarras que eu consigo arrumar, por não querer ver a realidade dolorosa, que eu preciso me despedir dela, eu fico rendendo a vida desse pernilongo que fica me picando, né? Tipo isso. Então vamos lá, vou puxar mais. Peraí. Ah, que legal. O louco agora virou. O louco normal, o carro invertido agora e o mago. Uhul! O que que isso vem falar para a gente? Somente se eu mudo a minha perspectiva de trabalho é que eu consigo acessar os recursos que a própria vida me oferece, porque a vida é generosa, para poder ir além desse lugar aqui que me possui, né? Ou me tira a energia, ou faz com que eu repita padrões. Né? Fica parecendo que a vida é má comigo, mas na verdade eu estou insistindo num jogo que não me permite usar os recursos e me reinventar. Por isso que eu tenho que despedir, entende? Se eu despeço, eu consigo virar o meu rosto e de repente ver coisas que sempre estiveram à minha disposição e que antes eu não conseguia ver. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Processos de baixa autoestima até o resgate da autoestima, a gente precisa trabalhar com eles a partir de um lugar de realidade. E às vezes a realidade é ver o que a gente não gosta mesmo. Para eu poder mudar e traçar outro caminho para mim. Se eu empreendo e gasto todos os meus esforços para não mudar a realidade, mas para tentar fazer ela ficar mais bonitinha, eu vou repetir.
Ou seja, olha a morte aí de novo. Eu preciso ir embora daqui. Eu preciso ir embora daqui. Aí sim eu vou ver outros recursos. Estão compreendendo a ideia? O louco é ousado, né? O louco, ou seja, se a gente chega nessa conclusão de realidade, eu posso fazer o caminho do louco, que é um processo de mudança profundo, mudança interna e externa. Eu posso mudar de casa, eu posso mudar de cidade, eu posso me permitir fazer coisas que antes jamais eu me permitiria. Mas por quê? Porque eu despedi, porque eu realmente despedi de alguma coisa. Então, eu vou tirar as últimas, hein? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Deixa eu ver a cara de vocês aí um pouquinho, gente. Eu quis vir para o Zoom para poder ver o povo. Dedé, Mônica, Avi, Papana aí. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos fazer uma troca. Aonde que isso que está aparecendo toca aí vocês? Ô, Nara, uma Oi. coisa que eu sentia muito em questão assim da morte, que eu não aceitava esse processo com ela, de coisas que precisavam morrer, é que eu enxergava muito ela como uma punição. Então, toda a entrega, para mim, era muito dura, porque eu sentia que era uma punição que estava, sabe, era uma coisa ruim que estava acontecendo comigo. Sim. Então, quando eu virei essa chave, ficou mais fácil eu conseguir mudar, entregar, e as coisas foram fluindo bem melhor para mim. A gente aprendeu culturalmente a ver a morte como algo muito ruim, né? E até celebra a morte a partir dessa experiência, né? Em geral, as despedidas são todas tristes, fúnebres, com muito sofrimento envolvido, né? Então parece que a morte chegar é uma coisa ruim. Mas que generosidade, né? Que generosidade. Eu tenho um texto aqui, olha que deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Sobre a morte. Uma vez eu fiz um trabalho espiritual aqui e pedi para conhecer a morte, sabe? O que ela fazia. E aí foi tão doido, porque eu vi uma energia, tipo assim, em um segundo, eu vi uma energia indo nos lugares mais sofridos, assim. Eu vi a energia de prisão, eu vi a energia desses lugares de guerra, e era como se ela julgasse uma coisa assim, limpasse tudo, sabe? Só que assim, são lugares que com uma frequência de dor tão forte que a gente nem consegue ficar lá. E ela vai lá e limpa e leva embora. Eu vi uma velha muito generosa, gente. Foi uma coisa assim. Eu mudei completamente a minha visão sobre o lugar da morte, sabe? Na vida da gente e na vida do planeta Terra. Então, assim, é uma energia generosa, sabe? Aí eu escrevi esse texto aqui, olha, vou ler para vocês. Um abraço na morte. Matriz de toda instabilidade, encarna a dança da calunga, Caronte sua barca, o boi que se dá às piranhas, presente em cada segundo da nossa travessia, redemoinho que arranca um a um os nossos apegos. A morte limpa o degenerado, transforma o que era sólido demais em possibilidades de nova criação. É pura renovação. Aquele que não se ajoelha a ela está condenado ao tédio, sucumbe. Sem o fim de algo, não há atualizações possíveis. A alma é, então, condenada à degradação. Seca,
cega e apodrece mesquinha. É a morte que permite a primavera florescer. Memórias e histórias gravadas no pó da terra, na farinha dos ossos. Matéria-prima qualificada que permite a molda de uma nova experiência. Todas alimentando a vida, que é a sua irmã siamesa. A velha não escapam nem os reis nem as rainhas. Ela nos iguala a todos. É uma senhora generosa, não deixa ninguém de fora da sua purificação física ou simbólica. Perfeita em seus movimentos, inalcançável na sua humildade e precisa na sua generosidade, ela ganhará de você. Aprenda com ela, essa é a única condição. Elegante, nua, com sua foice alfange, nos mergulhará no oceano abissal e sorrirá pelo canto da boca, em paz. Sem espaço, sem respiro, sem sacudimento, não há renovação. Aceite-a, silêncio absoluto, ou você jamais compreenderá a grandeza de Deus, né? Então, a morte é isso. A gente vai ter que ir lá nesse lugar que a gente não quer ir de jeito nenhum para poder entregar essa dor para ela, né? E aí, sim, você vai começar a criar um movimento de autoestima, de autoamor, de autorresgate, de renovação na sua vida, né? Como executar a ritualização da morte? Tem várias possibilidades, várias formas, né? Cada um pode criar a sua, né? Enterrar alguma coisa que representa a sua dor, escrever uma carta e queimar. Tem muitas possibilidades. Pensa, a gente ritualiza a morte despedindo de algo. Como você vai fazer o seu ritual de despedida? Aí é a sua criatividade que vai funcionar, né? Mas é como se fosse não. É uma magia, é um sepultamento. No meu caso, por exemplo, eu vi Nanamburuquê. Eu tenho essa facilidade, né, de ter esse contato entre mundos. Então, eu fiz a minha passagem assim. Mas o que é a morte? É a passagem. Então, se eu chego na ferida, no cancro, que me gera um sentimento de baixa autoestima por algum motivo, e eu vou lá nessa coisa original, eu vou fazer um ritual de sepultamento à minha forma para entregar essa coisa que eu já entendi e não quero render. Gente, como você vai fazer é individual, cada um vai achar a sua forma. Deixa eu ver outra aqui. Posso fazer um comentário? Claro. Então, eu estava num processo que eu estava repetindo muito padrão. Eu estava criando muitas situações parecidas. E eram situações relacionadas a abuso no trabalho, relacionamento. E agora eu estou num processo de transformação muito grande, está uma energia muito gostosa, está vindo possibilidades positivas, sabe? Só que essa semana retrasada, também começou a vir esse medinho. E se repetir de novo? E se você criar o mesmo do passado, dona Laura? E eu fico, meu Deus. Aí eu fico meio perdida. Não sei se eu viro para o novo, ou você fala assim, será que esse mesmo está certo? Aí é a fé, né? Eu estou no mesmo processo que eu sei. Tem dia que eu fico conversando com Deus e fico assim, Deus, se eu repetir esse negócio, as barganhas, né? Comigo, não. Deus, meu amigo, se eu repetir esse negócio de novo, eu vou ficar puta demais. Mas aí é fé, né? Porque, assim, a gente não sabe até onde o trabalho nos leva e a evolução, na verdade, ela é infinita, né? Então, com certeza, o mesmo, exatamente igual, não vai ser. Porque cada experiência traz ganho para a gente, né? Mas é caminhando, não tem como. É o que eu falei no encontro passado, assim, às vezes a gente fica puto porque a vida não dá garantias, né? Mas a gente pode olhar por uma perspectiva desse mago normal, do tipo assim, olha, se eu repetir,
significa que eu ainda tenho coisas ali para futucar ali e eu vou usar os recursos que eu tenho para ir além. Ao invés de ficar, ai, Deus, igual eu tô, né? Ah, não, Deus, não acredito. Né? Eu falo que assim, a gente vai desenvolvendo uma boa vontade e cria menos resistência para poder aprender com as experiências, né? Mas é assim mesmo, não tem jeito, agora é fé. Já viu muita É coisa, trabalhar a fé, então. total. Caminha mais um tiquinho. Confiança, né? Confiança na transformação. Isso, total, total. Que lindo, Nara, fazendo sentido aqui nos trem que eu estou rendendo, achando que ainda tem coisa para entender. Total. Isso é uma chave, né? Eu também rendia demais as coisas. Depois que eu saquei isso, eu vou falar com vocês, está bem mais fácil. Deixa eu ver aqui mais. Espera aí. Espera aí. Nara, qual a relação com o plexo? Não entendi, não. Você quer explicar, Rô? Melhor? Não, eu queria saber se tem alguma relação, assim, com o plexo solar, essa questão de, né, porque você, tipo, você tá falando de, como é que é? É auto, sumiu a palavra? Não sei, uai. Au- Eu Não, vou... qual que é a palavra? Autoestima. Autoestima, isso. E aí, sumiu a palavra. E aí se associou com essa questão de deixar morrer, entregar para a morte, né? E tem feito sentido. Aí eu queria saber só. Você quer falar? Mas eu entendi agora. Não, é só a pergunta que eu quero fazer mesmo. Então, tipo assim, tem uma relação complexo, porque o plexo solar, ele é esse chakra que sustenta, né, ou vai nutrir a minha relação com a minha individualidade. Então, para fazer esse trabalho de cura da autoestima, eu tenho que estar muito determinado e com um lugar de sanidade individual, no sentido de me autorresponsabilizar por esse processo, entende? Então, se eu não tenho um ego forte, um ego trabalhado, um ego enraizado, e esse poder do guerreiro, que está vinculado, né, com esse chakra, eu não consigo usar a minha sanidade, ó, o mago aí, ó, plexo solar. Eu não consigo usar a minha sanidade para me ajudar a fazer o caminho da cura. Tem relação nesse sentido, sabe? É o plexo que me torna determinado. Se eu tenho uma energia muito fraca no plexo solar, eu tenho a tendência danada a me dar aos abusos, a ser um bunda mole, a ficar rendendo os negócios. Né? Então, sim, tem uma relação, porque vocês entendem que esse processo de cura que aparece aqui no que a gente está conversando hoje, ele exige que a gente esteja determinado, porque a gente vai lá numa merdinha muito grande. É chato, é ruim, mas é necessário. Então, essa força de consciência, essa força de individualidade, essa força do guerreiro, ela guia a gente até lá. É autodeterminação, né? Deixar de morrer, desistir, pode ser um grande golpe no ego, pensando no plexo. É um grande golpe no ego, pensando no sol invertido, mas que também precisa do nosso ego trabalhado e forte, no sentido de que é ele que vai ajudar a gente a ir lá. Né? É um golpe no ego distorcido. Mas o nosso ego trabalhado é que vai ajudar a gente a sustentar esse processo. O ego distorcido é o sol invertido que veio no jogo, que te fala o tempo todo assim, não vai ali não. Né? Você ainda vai conseguir o amor da sua mãe louca. Né? Ou do seu pai doente.
Ô, Nara, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Isso aí tudo só faz sentido também quando você tá pronto pro negócio, né? Para entregar mesmo. Porque, por exemplo, você tem uma coisa que te mexeu Claro. tanto, com tantos anos, aí você descobriu há uns meses, mas assim, você ainda vem muito aquela energia de revolta, de vingança contra tal pessoa. Significa que você Aí meio que não ainda vai está ser no legítimo, trabalho. né? É. Uhum. Se está nessa condição, significa que você ainda tem que trabalhar mais consciência. Até você chegar na hora de sepultar, entende? E aí Entendi. que as outras terapêuticas são importantes. Se eu ainda me revolto, se meu ego ainda grita, se eu ainda reconheço em mim a dificuldade de entregar, é porque eu ainda preciso me trabalhar. Até que a minha Entendi. consciência esteja pronta para que eu possa me entregar para essa morte e renascer. Às vezes são anos. Fudeu. Não, entendi. Valeu. Então, para a gente fechar, alguém pediu assim um conselho final. Vou tirar. Pensando nisso tudo, né, que a gente trocou ideia aqui. Vamos pensar num conselho final. Entende? Esse processo, gente, ele é no ritmo e no tempo da individualidade de cada um. Não tem como falar assim, todo mundo vai entregar agora para a morte. Não. É no tempo e na individualidade de cada um. Então vamos ver o conselho final. No, o louquinho está presente, está na área. Olha que legal. O louco, o enforcado e a justiça, né? O conselho final é: para poder fazer o trabalho e traçar o percurso de trabalho com relação à cura da baixa autoestima, enfrenta o seu vitimismo, enfrenta os sentimentos de culpa, enfrenta o sentimento de ser injustiçado, porque isso tudo te coloca num estado de sofrimento perpétuo, né? Que é esse enforcado aqui. Então, para fazer um trabalho com autoestima, a gente precisa estar muito disponível a enxergar a realidade como ela é, com uma imparcialidade, com uma coerência, com os olhos da verdade nesse sentido. E muitas vezes a gente lançou mão do recurso assim, do vitimismo, da ideia de ser injustiçado, de Nara, mas a minha dor é legítima, olha só o que aconteceu comigo. Tá, a sua ferida de estimação, né? O seu bichinho que você está lá cuidando todo dia, né? Então, a justiça vem falar desse lugar também de aprender a desapegar do que realmente pode ter te ferido. Entende? E que, de alguma maneira, você se ajustou para ter ganhos com essa coisa. E aí, então, fica difícil de soltar. Então, o conselho final esse trabalho ele pede uma postura de muita verdade, de muita imparcialidade, porque senão você fica preso numa dor perpétua, que justifica toda a sua vida. Então, só é possível chegar a um lugar de liberdade se você reconhece um lugar interior que realmente está disposto a soltar, está disposto a entregar, está disposto a ir ou criar uma outra realidade, entende? Porque às vezes a gente só sabe ser com essa ferida. Esse negócio me definiu tanto a vida que eu não sei quem eu sou sem isso. Aí a gente vai aprender, né? Soltar é difícil mesmo. É isto. Tranquilo, gente? Rolou? De nada, Saulo. Que saudade de você. Excelente. Ei, Sassá. Profundo, né? Também achei bem profundo. Então, daqui a pouco eu acho que vai colocar no YouTube, tem jeito. E daqui a pouco a gente vai para o nosso terceiro encontro.
Vai ser bom demais. Muito bom ver vocês. Tô adorando também. Tava com saudade das jornadas. Então, um beijo, gente. Obrigada. Fica com Deus aí. Tchau, 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 tchau.